Quem não sabe, Pianosaurus é um personagem do universo de Pop Playtime. E bem, no último capítulo lançado deste jogo, no capítulo 4, nós tivemos a aparição dele, mas que foi muito decepcionante para muita gente, porque ele era um ser secreto, foi revelado próximo ao capítulo ser lançado e parecia ser o boss final. Mas no fim, o que a gente teve foi 10 segundos de tela sobre ele e nenhuma história bem contada sobre. Contudo, esse foi um dos principais pilares de crítica sobre esse jogo. Claro que teve muitos outros, mas esse daí foi um deles. Confesso que eu fiquei um pouco chateado também, e tal, por ele não ter aparecido mais. Então, a Mob Entertainment está compensando isso ultimamente, e agora ela nos revelou a história do Pianosaurus. Sim, eles contaram essa Pianosaurus desde o início dele e tudo mais, até o acontecimento que tem no capítulo 4. Então, eu vou contar essa história aqui pra vocês, então vamos lá. Essa história começa com o Pianosaurus, né, e tudo mais, e ele está lá fazendo muito barulho. Ele tá fazendo muito barulho e tudo mais porque tá cantando e tudo mais, né, porque ele é um bicho de música. Aí a Hop Hopscotch acaba ouvindo este barulho. Ela entra numa porta em que tava lá o Pianosaurus. Isso é dentro do Porto Seguro, que é onde os bichos ficam para fugir do 1006 e tudo mais. Aí ela entra lá dentro e começa a mexer com o Pianosaurus para ver se ele para de cantar. Como eles podem falar, eles têm que ficar tentando fazer algo parecido. Mas o Pianosaurus, ele tem uma mente muito infantil, pelo que a gente entende aqui. E por essa mente infantil dele, ele acaba pensando que a Hop Hopscotch quer dançar com ele. Mas pelo seu tamanho enorme, e por ele ser meio, né, meio, como eu posso dizer, desequilibrado, ele acaba pegando ela, e no meio do processo que ele tá dançando com ela, né, dançando, ele acaba esmagando ela. O Dowen, né, e tudo mais, que é um dos grandes líderes aí desse grupo do Porto Seguro, presencia isso e fica irritado com o Pianosaurus. E reclama com ele e tudo mais. E aí o Dowen começa a se lamentar pela perdido, né, por ele ter falecido, né, a Hop Hopscotch, e manda o Dowen meio que embora dali. E dali o Pianosaurus vai embora, né, e tudo mais dali. Mas o Pianosaurus, ele ainda se vê num cenário muito infantil. Ele imagina que o Doe era um policial e prendeu a Hop Hopscotch, tá ligado? Então, assim, ele fica chateado, mas ele vê tudo indo como se fosse um conto de fadas ou algo assim. Aí depois ele vai num campo ali e tudo mais, em que os monstros ficavam presos. E lá ele encontra alguns Nightmare Critters, que temem muito a ele, que se escondem dele porque é de seu tamanho enorme. Mas aí isso acaba fazendo com que o Pelansaurus imaginasse que eles estavam indicando um caminho. Então aí o Pelansaurus vai para esse caminho, e enquanto ele caminha, ele começa a imaginar outras coisas. Mas na verdade o que ele estava imaginando não condizia nada com o que ele estava fazendo. Ele estava devorando mais um, né, mais um Smiling Critter ali e tudo mais. E enquanto ele devorava aqueles Smiling Critter, algo cai. E ele observa assim. E quando ele vê o Bron. Ele vê o Bron e tudo mais. E aí ele queria meio que chamar o Bron ali, né? E tal. Começou a tentar chamar o Bron. Quando ele foi chamar, de repente um monte de mãos saem atrás dele e eliminam ele. Sendo assim, o fim do Pianosaurus. Pra quem não pegou, o Bron, ele é agente no jogo. Que a gente acaba caindo ali e tudo mais. E a gente acaba se deparando ali com o Pianosaurus, que já tava devorando uma coisa, a gente descobriu agora que era um Smiling Critter. E aí ele pensa que a gente é o Bron, e pergunta se a gente quer, se a gente vai dançar ou algo assim. Mas aí o Doe acaba eliminando ele e tudo mais em seguida. E assim, é uma história boa? É. Eu gostei pra caramba dessa história. Achei uma história bastante interessante. E assim, é muito legal ver como os experimentos, eles são muito terríveis, cara. Porque, tipo assim, olha que bizarro deve ser você ser um monstro gigantesco, que não sei o quê. A gente vê a perspectiva dos monstros, é algo muito interessante e perturbador e tudo mais. A gente vê que eles eram literalmente crianças, cara. Eles não tinham nenhum conhecimento de nada, eles eram, não nada, mas tipo assim, eles eram muito crianças. Então assim, a gente, o Pelossal tá entendendo bosta nenhuma, e mesmo assim sendo excluído e tudo mais, então assim, a gente vê o quanto que era cruel, né, e tudo mais, tudo que a fábrica fez, tudo que ela permaneceu por muito tempo, e assim, a história é muito boa, a história é sinceramente muito boa, eu gostei pra caramba dessa história, ela, pô, faz total sentido agora, eu gostei pra caramba,
E assim, não sei se precisa de nota, mas a minha nota pra essa história seria uma nota 9, cara, porque essa história é muito boa. Ela só não é um 10 porque eu não quis. É simplesmente isso, mas assim, ela é uma nota 9 pra mim. É uma nota 9. Nota 9. A história é muito boa, eu gostei pra caramba, achei ela muito interessante. Assim, eu gostei demais. Eu gostei demais. Mas e aí? E você? Gostou dessa história? Achou boa? Achou ruim? Fale nos comentários. Mas é isso, lembrando, nós temos vídeos no canal da segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado temos vídeo novo no canal. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima!